Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal, estamos de novo novamente aqui no podcast Conexão Diálogo. E hoje nós estamos com o meu grande amigo Wilson Luiz Souza Santos. Ele é natural de São Luís, fez todo o estudo dele até o ensino médio no Colégio Batista Daniel de Latouche, foi meu colega de colégio, é formado em engenharia clínica pela UFMA, é pós-graduado em engenharia clínica, é licenciado em matemática pela UFMA e pelo IFMA, é bacharel em teologia e é pós-graduado em aconselhamento bíblico. Hoje ele é engenheiro clínico do Hospital Universitário da UFMA, é pastor da Igreja Batista Nacional Ágape, ali na Coama. Eu não conheço pessoalmente, mas vou lá um dia. E é presidente da Ordem de Ministros da Convenção Batista Nacional do Maranhão. Tudo bom, Wilson? Tudo bem, doutor Paulo? Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com muita alegria, sentindo uma grande honra em participar deste momento aqui com o amado. Legal, Wilson. Vamos começar aqui, Wilson. Posso te chamar de Wilson, né? Pode, Wilson deve. Santos. Sim. Wilson, tu disseste que é natural de São Luís. Tu nasceste em que bairro? Eu nasci ali na Fé em Deus, que fica próximo ao Monte Castelo. Conheço. Nasci ali naquela região. E depois de 2 anos eu passei para a Liberdade, morando na Liberdade. Eu moro na Liberdade, ali perto do Matadouro. Exato. E antigamente o nome não era Liberdade, era Matadouro, Matadouro. que ali tinha a matança dos bois, né? Exatamente ali. Wilson, mas aí, como é o nome do teu pai, da tua mãe? O nome de meu pai, José Luiz, já falecido, Sim. e minha mãe, Zina, ainda está viva. Tá viva? Está viva. Que bacana. Nasceu em 1937, hoje está com 84 anos, né? Sim. Ela Aí, mora onde? ela mora ali no Ecoparque, no Anil, Ah, sei. e canta bem. É verdade? É membro da Igreja Batista do Monte Castelo, pastor Oséias, né? Sim. Está lá. Eu não tive o privilégio de conhecê-la, E mas ela é bem conhecida, é bem entrosada naquele não, âmbito ali, Dona Zina. eu não devo ter conhecido pelo nome assim, devo ter visto lá, mas não conheci pelo nome. E vocês são quantos irmãos, Wilson? Então, eu tive um irmão só. Ele mais velho do que eu, 3 anos, Carlos Humberto, e ele faleceu no ano de 1999, com 41 anos de idade. Foi. Oh, Teve um problema cardíaco e ele veio a óbito. E de lá para cá eu fiquei sem esse irmão de sangue, sim, que faz muita falta. sim, é claro. Eu tenho irmãos também, graças a Deus, todos vivos. Wilson, aí tu entraste no Colégio Batista em 67. A gente estava fazendo a conta da agora, foi 67 mesmo, né? E 67. aí, que lembrança tu tem do Colégio Batista, assim, da infância, da tua idade mais tenra? Então, Paulo, eu tenho a lembrança do primeiro dia de aula, ali no jardim. Que legal. E aquele costume em casa, aquele grude com a mãe, com o pai e com o irmão, e de repente eu me vi sendo entregue no colégio e mamãe dizendo: depois eu volto. E eu engoli o choro, fiquei assim naquela sensação assim de fragilidade e sentei e comecei a me enturmar. Eu me lembro da professora Dalva, professora Sim, do jardim, que a gente até se encontrou com ela sim. uns anos atrás. E então esse primeiro momento foi muito difícil para mim, até quando chegou o horário de sair e já estava bem mais tranquilo. E aí daí a gente foi se entrosando, foi se enturmando com os colegas e foi uma experiência boa Boa, ali né? no jardim. Passei,
sempre aquela vontade de chegar no pré, porque sempre a gente: "Ah, o pessoal do pré passou aqui na porta", eu digo É verdade, é verdade. Vamos caminhar. E do primeiro grau, o que tu te lembra, assim, do do colégio? bom, aqueles Do momentos ali primário, né, do primário que a gente chamava. primário, aqueles momentos de descontração, de recreio em que a gente ia ali para o Uhum. pátio, né, os cavalinhos que tinha ali, o lanche, eu levava nesse tempo o lanche, eu não frequentava a cantina, né, a Sim, cantina era privilégio, assim, de poucos, né, a era. gente não tinha muito recurso, e então eu me recordo bem desse tempo das professoras, né. Outro dia eu estava até fazendo uma relação, tentando colocar o nome de todas, mas eu não consegui pegar bem. Me lembrei da professora Veroísa, do Sim, 4º ano, me lembro. professora bem, exigente, mas também amiga. Eu me recordo que uma vez isso me marcou muito, eu tive que ir procurar o Senhor para me curar. Eu recordo que a gente preparou um trabalho de equipe e eu fui o escolhido para defender o trabalho na frente. E eu cheguei lá, Paulo, com o papel na mão e travei. E a professora: "Fale, você sabe falar", e eu travei, não saiu uma palavra. E ela me olhou assim: "Pode sentar". E eu digo: "Meu Deus", então isso me marcou muito, assim, aquele momento difícil, foi preciso superar e até cheguei depois a dar aula, eu digo, quando eu saí Sim, de lá eu digo: "Nunca vou ser quase professor", que pensar que fosse impossível, né. mas isso me marcou muito. E eu dou graças a Deus ter passado esse período da vida ali pelo Colégio Batista. Sim, Lá eu aprendi a entrar em fila. é, né. Eu aprendi a esperar minha vez pacientemente, porque tinha uma disciplina muito Rígida, né, direcionada, rígida, rígida. Rígida, pra até manter a os valores, que né, a não me gente sabe traumatizou de forma exatamente, alguma, não fiquei exatamente, traumatizado. exatamente. E Wilson, do segundo grau, que a gente chamava na época de científico, são tuas lembranças, assim? É, isso aí foi o ensino fundamental, e a gente Primeiro foi grau, né, para ginásio, aí ginásio. fomos para o científico, Quem né, estava no primário, o sonho era ir para o o ginásio, que ginásio. era à tarde. Eu me lembro uma Isso, vez que outro dia nós conversamos aqui com os eu me colegas lembro também. uma vez que eu estava a gente estava aprontando, essa é a verdade, ali no primário ainda. Sim, E o professor Emílio, saudoso, passou e olhou aquela desarrumação. Só que ele era do ginásio, né? sim, E do ensino do segundo grau, que chamava nesse segundo tempo. grau, é. E ele passou, olhou pra gente e disse: "Eu aguardo vocês na quinta série, viu?" Eu disse: "Eita, rapaz, isso aí é o professor Emílio." Mas aí, Paulo, a gente foi para o ensino médio, aquelas disciplinas A gente chamava científico na época. científico, É, científico. A gente foi para lá. E eu me recordo dos professores, as disciplinas bem já condensadas. Eu me lembro da física, rapaz, era o professor Francisco, né? Francisco. E eu me lembro do Joãozinho 30, João Bernardino, Sim. que eu digo: "João, tá difícil, mas vai afrouxar", porque era muito conteúdo Era. e a gente passou a ter uma nova realidade da vida. O negócio agora é mais sério, o negócio agora é mais sério. É, E a gente só ia ter folga no tempo dos Gemes, que a sim. gente dava aquelas ida lá para o Costa Tu lembra dos Rodrigues. cadernos de 10 matérias, Me que era uma coisa mais lembro, oh meu fantástica que Deus a do gente céu, a achava, né. gente já pegava aqueles cadernos ali e eu guardava, depois que terminava o ano letivo, a gente guardava, mas foi muito puxado até chegar no vestibular, que só Sim. tinha 2 entradas, UFMA O EMA, ou EMA, se não passasse, esperar o ano o ano seguinte, né, seguinte, eram 2 balas, né. 2 Agora, balas. uma para quem escolhia, porque tinha curso que na UFMA não É, tinha na UEMA não e tinha, vice-versa, né. dava para pular. Então foi um momento muito bom. Eu me recordo que quando a gente estava saindo do científico, em 79, Sim. estourou aquela greve dos estudantes. Ah, legal, tu te lembra disso, né. E a gente recebeu orientação na turma, professores falando lá e eu me recordo que uma noite eu fui lá para o Nhozinho Santo, onde estava havendo a concentração, eu ainda lá no 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 colégio, científico. sim.
Eu saí da escola, passei em casa, troquei de roupa, que eu morava ali na Liberdade, era perto, eu fui para lá. E a gente estava lá naquela manifestação, quando eu olhei lá para frente, para a Praça Catulo da Paixão, tava azul de policial. E o cara que estava lá falando no campo disse: gente, cada um sai, porque tá chegando a polícia. E dali para frente foi aquela guerra, praticamente uma guerra civil, Sim. muito gás lacrimogêneo. Eu me lembro que no dia seguinte eu fui para Deodoro e tinha um frasco lá fumaçando. Eu nunca me esqueço, eu peguei aquilo, entrou nos meus olhos, meu Deus, era um frasco de gás De lacrimogêneo. lacrimogêneo. Então a gente passou, eu passei por essa experiência da greve dessa greve É de da greve de 79, 79 greve lá, por estudantil minha por causa da meia passagem. passagem. Minha passagem. Então isso passou muito tempo, essa greve, e a gente saiu dali eh, com essa garantia, mas foi uma experiência, luta pelo direito, né, do Direito à estudante. minha passagem. De meia passagem. Wilson, te lembra do teu último dia de aula no Colégio Batista? Tu era de qual turma? No No terceiro, no no terceiro. terceiro ano eu era da turma C, C? Não. agora ou A. Eu acho que tu era da A, porque da C era minha. Não, então não era, eu era da A. Eu me lembro que eu era da turma do nosso colega que faleceu, o Zé Roberto Lima, o médico, né, que chamavam Esse de osso. de osso, Era. Ah, sim. Então, eu acho que era da A. da A. É, Do Mário também, parece, o Mário Leal. Mário Leal, é? Uhum. Ah, Então legal. era dessa turma mesmo, Sim, turma A, sim, sim, sim. que ficou assim um pouco Porque na solto. minha turma nós combinamos num sábado. O último dia que a gente foi na escola foi no sábado. Uhum. Nós combinamos de fazer uma fotos, né? E que nós conseguimos. Alguém levou uma foto Love daquela, não sei se tu te lembra da Love, que Lembro, tinha lembro. 24 poses e era descartável, não é? E nós conseguimos fazer umas fotos. Aí andamos um pouquinho pelo colégio, pela entrada do colégio que dá ali para aquela avenida, né? E são as fotos que nós temos até hoje. De vez em quando alguém coloca. Eu tenho essas fotos, inclusive, guardadas, que nós conseguimos. Foi o último dia de aula, acho que foi um sábado. Foi um sábado, Sim, certeza que foi sim. um sábado. Que bom. Vocês não fizeram Não, a isso? gente não fez, não. Fomos convidados depois que passei no vestibular, fomos convidados para um almoço. Até aquele. A gente tá falando, as pessoas já foram embora, né? O Sim, falecido professor Biguá sim, fez toda a organização foi, né? e convidou o professor Emílio também, chamou. Mas não te lembra que nós fizemos uma festa ali acho que um convento que tinha ali no Filipinho, alguma coisa assim. Bem no Filipinho teve uma festa Eu não nossa fui, do segundo grau. eu não fui nessa aí, não. Eu não E fui. foi assim, um encerramento Uhum. total e perdemos contato durante muitos anos, Foi, né? Porque não tinha meio de não comunicação, não tinha. tinha, a gente não sabia onde é que o outro andava. E assim, a gente, acho que foram quase 30 anos. E Foi. Fomos nos encontrar agora depois, né? em De 2009, 2009. 2009 que nós nos reencontramos e fizemos aquela festa, né? Mas aí, Wilson, eh, como foi tua conversão ao Evangelho? Bom, eu, como muitos dizem, eu nasci em um lar onde papai crente, minha mãe também, e a gente foi sendo educado. Então ali eu já me direcionei a Jesus, tá? Novo ainda? Novo, com 6 anos de idade, eu manifestei o desejo de andar com Jesus. E eu comecei essa vida com Cristo, esse crescimento. Mas quando chegou assim nos 16, 17 anos, eu dei uma escapulida, uma guinada. E fiz coisas que me prejudicaram muito. Sim. A parte alcoólica, eu consumi bebidas alcoólicas mesmo. E voltei ali, 22 anos eu voltei. Passei praticamente um bom tempo. Porque naquele momento, eu estava fazendo as contas da agora, quanto tempo a gente passou no Batista? Foram 12 12 anos. anos, parecia uma vida. Hoje, 12 anos é assim, parece uma É. coisa. Então, esse período que eu passei foi muito longo, apesar de não ter sido muito tempo, uns 8 anos mais ou menos. E eu me casei, e nós fomos a um culto ali no Monte Castelo, na igreja do Monte Castelo, o saudoso pastor Nonato, Sim, e ele foi no estava Rio. ministrando a palavra.
E a minha esposa era católica, ela manifestou a vontade de ir lá na frente, receber Jesus. E eu desviado, praticamente. Então, nesse momento, eu fui também com ela. E lá foi destinado um casal especial da igreja, de muito peso, para acompanhar a Tu gente. lembra o nome do casal? Lembro, foi Sampaio e Sueli. Conheço demais. Demos trabalho para eles, que a gente questionava, a gente perguntava. Então, a gente foi ser discipulado. Eu não me esquivei disso. Apesar de ter, desde criança, envolvido, mas eu fui aprender, reaprender, rever todo o ensinamento bíblico. Eu me deixei ser ministrado. E a partir dali, a gente começou a caminhar verdadeiramente com Cristo Jesus. Essa tua palavra é legal porque para aqueles que estão desviados hoje, né? Aqueles que se afastaram do evangelho, em que é possível o retorno, né? É Sim, possível o arrependimento. O evangelho ele é baseado, ele tem um tripé, né? Fé, a ressurreição e o arrependimento. Sem essas três coisas não existe evangelho. Então, as pessoas que estão demorando para retornar, né? Para voltar ao evangelho, e eles saibam que é possível arrependimento, né? Saiu um pouquinho do evangelho, até pela juventude, inexperiência, uma série de coisas, e voltou. E só para as pessoas entenderem, hoje tu é pastor, sim, não é? Mas aí tu é acompanhado por esse casal, foi acompanhado. E fui crescendo lá mesmo, na igreja na Monte igreja Castelo. Monte Castelo, crescendo no conhecimento da palavra, que é ali a base. A Tu lembra palavra é quanto tudo. tempo ficou lá nessa fase? Eu fiquei lá, foi mais ou menos uns 4 anos lá Sim. nessa igreja. E tu morava perto, né? É, eu não estava mais na Liberdade, eu já estava morando ali no Monte Castelo, bem ali do lado do Senai. Sei. Mas é razoavelmente próximo, Perto, né? perto. Eu ia Próximo. andando lá pro Monte Castelo, eu ia Sim, andando. naquela época podia, né? É. Ainda foi assaltado uma vez, que eu ia com criança no braço e os caras, eu fiquei rendido. Digo: rapaz, leva. Que coisa. Então eu passei a ter esses ensinamentos e fui crescendo no conhecimento da palavra. E foi algo assim muito bom que eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu digo: rapaz, é coisa que eu não tinha visto antes acerca de Jesus. Rapaz, fala nisso, Wilson, eu te peço até desculpa. Tu és casado com o nome da tua esposa, A minha esposa, o nome dela é um nome bem diferente, Edeltrudes, mas é conhecida como Deca. Deca. E Um a abraço gente para ela. tá certo. Nós tivemos desse casamento 4 filhos, 4 filhos, homens. 4 homens, É, 4 hoje já estão homens mesmo, né? tem um que nasceu há 16 anos. Sim, Já estava já o mais novo estava com 19. Isso foi bem assim interessante. Eu estava no trabalho e minha esposa liga, você está sentado? Eu digo, a cabeça foi rolando assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela, tô grávida. vi. E eu parei assim, fiquei pensando, aí o filme passou, eu digo, vou voltar tudo de novo, levar pro colégio, eu digo, seja bem-vindo. É, Então veio esse outro homem, que é o Tiago, o tá com mais novo, 16 anos. 16 anos, está já no ensino médio hoje. Sim, O primeiro é Nicolas, está casado, tem um neto, tem um filho, sim, casado com a Liege. Tem o segundo, que é o Vitor, casado com a Adriana, eles não têm filhos. E tem o Danilo, que era o caçula, é casado com a Giovana e tem 2 filhos, tá? E sim. o E Tiago o mora com a Thiago, gente. mais Mora com a novinho, né? gente, é mais novinho. Ah, legal. Só Então nós temos esses abençoados lá em casa. é, só para não deixar em branco, eu esqueci disso mesmo. Mas aí tu ficaste lá no Monte Monte Castelo, Castelo esse foi. tempo. Então, a igreja lá é batista da Convenção Brasileira. Sim, Você também é da Convenção Brasileira, né? sim, Então aconteceu algo assim bem diferente. A minha esposa, ela um dia foi participar de um culto numa igreja renovada, a Igreja Batista Nacional. sim. Pastoreada. Aí começa a falar nas pessoas, já tudo já estão partindo, né? Sim, Pastoreada pelo saudoso pastor Osés, que partiu sim. também. Ali no Bom Milagre? Bom Milagre. Sim, conheço. Exato, a Igreja Batista Nacional. Então ela foi e me contou, Wilson, lá, um negócio diferente. Aí eu olhei assim e disse, tá, eu vou.
E quando eu cheguei lá nessa igreja, era um culto de quarta-feira, eu ainda encontro essa pessoa lá, essa irmã que estava na direção do culto. Um culto de quarta-feira, e eu senti a presença de Deus assim, bem tranquila, a ponto de eu ter saído de lá assim, pisando em ovos. Eu digo, olha, eu gostei de lá. E eu fui outras vezes, e nesse tempo o pastor Nonato tinha saído do Monte Castelo, estava lá naquela fase de transição, e a gente, o outro pastor ainda não tinha chegado, né? Sim. Então eu fui e me tornei membro lá dessa igreja do Bom Milagre. E fiquei lá por volta de 20 anos. Foi mesmo. E Legal. lá a gente teve uma aproximação muito grande com o Espírito Santo. Uma experiência assim, tranquila. Eu sou bem centrado na palavra. Não vou para um extremo que me cause problema. É tudo fundamentado. Então a gente teve essa experiência com o Espírito Santo lá nessa igreja. Mas aí quando foi que tu recebeste o chamado para ser pastor? Eu recebi quando era criança ainda. Eu que teimei. Eu digo, não, não dá para mim. E eu sempre me desviando. No tempo que eu estava no desviado, eu podia estar numa mesa farta de bebida alcoólica, mas se alguém falasse o nome Jesus, toda aquela bebida, toda aquela alegria minguava. Não tinha mais prazer ali. Eu digo, rapaz, vou falar nesse nome aí. Eu ia para casa. Mas aquela coisa assim, você foi chamado. Mas eu relevava, eu não dava nenhuma trela para isto. Até que um dia o negócio foi apertando assim o chamado, foi me emparedando. E eu coloquei o Senhor à prova. Eu digo, Senhor, é tu que está me chamando para esse ministério. E coloquei ele à prova. Pedi sinais. E ele veio e bateu na mosca. Isso tu tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha, deixa eu me ver aqui, 97. Eu tenho hoje 63. 97 eu deveria ter ali por volta de, deixa eu ver, 38, 36 anos. 36. Já tinha passado, logicamente, só uma Uhum. pergunta retórica. Já tinha passado a faculdade, já Sim. estava no teu trabalho Uhum. e veio esse Essa chamado. essa coisa mais forte é Sim, agora. sim. E então eu tive essa experiência que me marcou mais. É que eu estava num culto e tinha uma missionária de fora, estava ministrando na igreja. E eu disse: Lá na "Deus", Batista lá na Nacional do Batista Nacional Milagre. do Bom Milagre. E esse dia foi assim o carimbo. Eu coloquei para o Senhor o seguinte, eu digo: "Deus, tu tá me chamando, tu tá me chamando. Então, se isto é uma realidade, fala para essa mulher que está ministrando ali, vir orar por mim, vir orar por mim". E aí, Paulo, ela que geralmente quando está num culto assim, um culto de uma igreja renovada, quando a pessoa demonstra um pouco que está sensível, aquilo muitas das vezes atrai quem está ministrando para ir orar por ela, Sim, chorar. E então essa missionária lá estava ministrando, eu digo, Senhor, que ela venha aqui e ministre na minha vida, que é uma confirmação. Mas eu não orei em voz alta, só no pensamento, sim, para não deixar nenhuma brecha e dizer, ó, o cara ouviu e foi lá. sim. Só em pensamento. E eu disse, Senhor, ainda vou dificultar. E peguei meu filho, que está pequenininho, coloquei no colo e fiquei sentado. Os demais ficaram, levantaram, eu fiquei sentado. E essa mulher, ela estava de um lado da igreja e ela foi passando. E eu ali. Quando ela chegou na minha direção, ela virou para mim e veio na minha direção e botou a mão sobre mim. E ali eu tive a convicção de que o Senhor estava realmente me chamando para este ministério. E no domingo seguinte, eu fui pedir permissão para o pastor da igreja e ele me autorizou a ir para o seminário. E passei
4 anos no seminário. Aqui foi o seminário É, Betacan? Bet Racan. Bet Racan? Ah, É, é Bet Racan. eu comecei, esse aí foi a conclusão, né? Porque lá que eles me deram o certificado do MEC, né? Mas eu comecei fazendo o Seminário Batista Nacional. Como ele não era reconhecido pelo MEC, eu tive que reconhecer por essa faculdade. Por essa Por isso que não faculdade, citou. né? Ah, sim. Então eu passei 4 anos nesse curso, muito Aqui em São Luís difícil. mesmo? Foi aqui em São Luís. Muito difícil. Enfrentei lutas terríveis. E só concluí porque Deus sempre dizia, foi eu que te chamei, pode ficar, pode ficar. E terminei este curso. Fiquei ainda lá na igreja servindo como como bacharel, e depois eu fui examinado, passei pelo exame teológico da Convenção Batista Nacional, e em 2003 eu fui consagrado pastor Batista Nacional. E a gente passou a exercer o ministério Aonde? lá na Coama, que eu fui para lá em 2010. Eu fiquei de 2003 até 2010 ainda lá no Bom Milagre, No Bom Milagre. auxiliando o pastor presidente. E Sim. em 2010 a gente foi enviado para Coama, um Era local, uma congregação? era uma congregação bem, não tinha, tá, sem pastor, bem pequeno, e Deus foi ampliando as tendas, a gente foi crescendo para a glória do Senhor. É, Igreja Batista Nacional Ágape, né? Agape. Ah, legal. E a gente tá lá, eu sou batista nacional, não tenho problema com denominação. Certo. Eu sento com o assembleano, eu sento com o presbiteriano, sento com essas Desde denominações. 2010, né? 2010, hoje está em 20, 2025, né? 24, 2024, velho. 14 anos. 12 anos pastoreando lá. É, a gente está. Aí nós estávamos falando agora a respeito de um projeto que tu começaste lá, né? Começaste um projeto lá. Como é o nome do projeto? O projeto, ele está localizado fisicamente numa casa ao lado que a gente adquiriu com muito suor. Estamos terminando de pagar agora nesse final de ano, estamos trabalhando. E o projeto, o nome é Instituto Cristão Ágape. Qual é o foco deste projeto? É trabalhar com crianças de 3 a 12 anos que moram aqui nas imediações da Coama, que não têm uma vida financeira muito elevada. São Entendi. crianças. Mas aí o projeto oferece o quê para essas crianças? Oferece aula de reforço. As crianças que estudam à tarde vão para lá pela manhã, pegam a aula de reforço, uma alimentação reforçada, e à tarde elas vão para a escola e voltam para casa à noite. As que estudam pela manhã vão à tarde, pegam a aula de reforço. Professores voluntários da igreja que estão lá trabalhando. E as crianças estão já. Isso tem mais ou menos, vai fazer 2 meses de funcionamento. Quantas crianças, Começou. mais ou menos? Hoje temos 25 crianças. Então elas estão assim já acostumando com isso, se acostumando. Então a gente nota elas bem alegres. E criança, a alimentação para elas é uma coisa muito É, atrativa. atrativo. Elas ficam lá. Outro dia, isso foi assim, um testemunho. Uma jovenzinha, uma menina, ela disse: é meu aniversário hoje e eu queria uma festa. Aí as professoras estão lá, que são voluntárias, que ali fica perto do Mateus, Sim. correram pro Mateus, sem nenhum tostão, Paulo, e começaram a colocar as coisas no carro. Aí pararam no corredor daquele, disse, como é que a gente vai pagar isso? A gente não tem recurso. Aí uma lembrou, vamos colocar no grupo. E colocaram no grupo, que estavam ali comprando coisas para fazer o aniversário dessa criança que desejou muito. O grupo da igreja. Um grupo de irmãs da igreja. E lá vem um Pix, começou a pingar, 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 que Deus proveu. E elas Sim. pagaram, mas foram pela fé. Sim, sim. Pagaram e fizeram a festinha da menina, ela ficou muito feliz. Então são crianças que não têm acesso, essa é a verdade. Você dá uma coxinha para uma criança daquela, é um sonho para ela. E a gente está vendo assim, elas bem crescendo, crescendo, e é claro que a palavra também a gente ministra, e essa aula de reforço também é muito boa, porque às vezes na sala de aula não entende. E lá os professores estão lá, não é assim que aconteceu. Então está sendo muito lucrativo. Não tem fins
financeiro, não Sim, tem sim, 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 retorno sim. não, é só coisa de doação. Nós estamos, legalizados com alvará, CNPJ, tudo, e recebemos doações de voluntários, as pessoas são muito atraídas para E como é isto. que a pessoa pode doar, quem quiser doar? A gente tem o Pix da instituição e tem o CNPJ que, como é uma sem fins lucrativos, a empresa vai lá e na hora da declaração do imposto de renda, tranquilo, isso aí Pode pode abater. pode abater. Então nós estamos, assim, na graça de Deus, e Deus tem suprido isso aí. Meu irmão, então dê o Pix para quem quiser fazer doação, que estiver olhando esse programa. Quem quiser, ou o contato que queira, né, para saber Eu mais vou do eu vou programa, né? eu vou ter que pegar isso aí, que eu não tenho aqui Então agora, depois tá. tu me Eu manda que passo, eu repasso, a aí gente vocês coloca. colocam aí, É, e assim a gente vê, Deus fazendo a obra, nas pequenas coisas. E eu estava conversando ainda agora com você, antes de começar, a experiência da inauguração, vendo aquelas criancinhas todas com a melhor roupinha que tem para inauguração, sentando ali atentas, e eu fiquei observando, eu digo: "Deus, são privilegiadas". Assim, eu me conheço, eu conheço quem está comigo, eu digo: "Estão em boas mãos". Aqui não tem abusador, que legal, né? aqui não tem usurpador. Nós vamos trabalhar com essas crianças para que elas sejam homens, mulheres de caráter nesta cidade. E eu perguntava: "Senhor, e as outras?". E a palavra de consolo que veio ao meu coração foi: "Cuida dessas aí". E como é que as famílias delas As mães, encaram? tranquilo, as mães estavam lá, eh, alguns pais estão no presídio, cumprindo pena, e foi isso que Deus mostrou pra gente, mas super satisfeitas as mães. Ver que são pessoas humildes, e eu vi, assim, elas se trajando da melhor forma possível, tipo assim, a melhor roupa que elas tinham, foram pra lá, pra esse valorizando, bem alegres. Então é um trabalho que está, assim, nos alegrando muito, e eu digo: "Imagina o pai, como é que está o Senhor lá em cima, Exatamente, nos exatamente. alegrando". Então, nas pequenas coisas a gente pode fazer para a glória de Deus. E é um estímulo, sempre tem alguma coisa a ser feita. É só a gente olhar para um lado, olhar para o outro, que tem pessoas necessitadas. Então, esse é um projeto. Tem algumas igrejas que trabalham na área de educação, com escolinhas, Sim, outra trabalha na área médica, com consultórios, e a gente está nessa direção, que é uma parte da sociedade que precisa dessa assistência, tá, sim, sim, Paulo? sim. Então isso aí tem sido muito muito bom. A minha esposa está mais à frente, com um grupo de irmãos que compõem a diretoria, tudo tranquilo, sem problema A nenhum. igreja abraçou esse projeto, A né? gente abraçou. Essa casa nós compramos, adquirimos, e Deus mostrou para que era ela. E a gente tem lá, é claro que a gente vai futuramente construir, botar mais uns departamentos, e tem espaço, e assim a gente vai prosseguindo nesta obra, porque não adianta ir contra aquilo que Deus colocou no coração. Tudo é na dependência dele. E Exatamente, eu meu me irmão, alegro muito. exatamente. Wilson, mas eu também tenho uma curiosidade Hum, de te formar em engenharia clínica. sim. O que que é um engenheiro clínico? Aí vem para a área profissional, o Paulo fazia tenda, né? Era. O engenheiro O Paulo de clínico, Tarso lá Paulo da de Bíblia, Tarso, lá ficar da claro. Bíblia. É que antigamente, você é da área médica, né? Sim, Posso dizer. Antigamente o médico era um bisturi na mão, um anestésico, e pronto, ele se virava. Hoje, uma cirurgia, um atendimento é um arsenal de equipamento sim, que estão ali. Quer dizer, que antes do paciente chegar na mesa da cirurgia, se for, ele passa por uma ressonância, ele passa por uma tomografia, ele passa por uma ultrassom, e tudo são equipamentos que o médico não alcança para dar manutenção, ah, sim, assistência técnica. E como é serviço público, às vezes até na especificação, ele só diz: "Olha, eu quero uma ressonância de 1,5 Tesla", por exemplo.
e a gente vai especificar. Quem faz a especificação é o corpo de engenheiro clínico. E essas especificações têm que ser todas na lei, porque não pode, se você é Lei de licitação, né? você é um fabricante de ressonância, eu não posso colocar do jeito que tu fabrica, eu tenho que colocar para abrir para o público que quiser participar, senão há impugnações. Então praticamente a gente pare aquele equipamento. A gente especifica, licita, recebe, instala e dá a manutenção para que ele funcione. E o médico vai lá e usa, utiliza. Entendi. Então a gente trabalha com a especificação, com a instalação e com a manutenção, tá? Então o médico hoje ele está nessa dependência e a gente precisa conhecer um pouco da parte clínica, por isso que é engenheiro clínico, é uma especialização nova. A gente precisa saber o que é que o paciente está precisando, na questão dos gases medicinais, quantos metros cúbicos é preciso ali de oxigênio, de ar comprimido, medicinal, de nitrogênio, que hoje as cirurgias dificilmente estão sendo cortadas, né? Mas é vídeo laparoscopia, que É. precisa do nitrogênio, do CO2, é outro gás. Então isso tudo está na nossa alçada, a gente precisa ter esse conhecimento. Então é um curso que a gente viu, tem anatomia, né, é uma das disciplinas, muito tranquilo, para a gente não se espantar, porque às vezes a gente é chamado dentro do centro cirúrgico e está lá o paciente aberto. Se eu ficar tremendo lá, não, já tem. Uma vez eu entrei, rapaz, e o médico estava lá fazendo uma cirurgia de cabeça lá no crânio, o paciente de bruço, e ele chegou e disse: Olha aqui, Wilson, olha aqui. Eu digo: Rapaz. Aí ele mostrou lá o paciente com a cabeça aberta. Ele: Olha isso aqui, rapaz, assim. Eu digo: Sim, rapaz, pelo amor de Deus. E ele lá tranquilo, que é a praia dele. Aquilo ali ele já é um profissional. Então a gente olhou, eu olhei. Então a engenharia clínica trabalha nessa área. Tudo quanto é equipamento dentro de um hospital, a gente trabalha até no elevador. O elevador já parou. Ele ali no nível, Sim. entre um andar e outro. É É perigoso, desesperador é isso. perigoso sair, porque se Sai, é. sair, É. ele pode entrar em funcionamento. E tinha uma senhora lá dentro. E eu cheguei, eu olhei e disse: Calma, eu tô aqui. Você quer que eu entre? Que eu ia entrar. Porque a pessoa, ela disse: Não, eu digo: Pois é, eu vou ficar aqui sentado aqui fora, que o técnico tá vindo. É a parte mais segura. Precisa assistência técnica vir, que eles vão lá, desligam e a pessoa Tudo vai. é. E ela ficou lá, calma. Mas incrível que passou uma pessoa do lado de fora: Meu Deus, tu tá aí. Começou a chorar e ela Aí entrou em pânico: Não faz isso. Aí eu tive que acalmar, tive que dar uma de conselheiro. Então a gente trabalha nessa área, é muito bonita. é. É um consultório para ele funcionar, tem que entrar nas normas, olha, tem que ter tanto por tanto, até a climatização tem que ser assim, a umidade. Então isso faz parte da engenharia clínica, que é muito, muito bonita. Muito bonito, muito bacana. E a gente tem essa interação com os médicos. E eles já sabem que dependem da gente, a gente faz a nossa parte, levanta o braço: "Ó, acabei, vou embora", ele continua lá o procedimento. Então É. é essa área que a gente trabalha. Eu também tenho aí no meu currículo a licenciatura em matemática É isso que eu ia perguntar, licenciatura plena plena em em matemática matemática. pela UFMA e pelo IFMA, né? Eu comecei na UFMA E terminou no e depois IFMA. terminei no IFA. Eu dei aula há Tu deu muito aula de tempo, matemática? muito tempo. Dei aula no Marista, eu ensinei lá por muito tempo. E Foi ali mesmo, que legal. foi um momento bem interessante. Eu cheguei lá, estava no seminário, fazendo o curso de teologia, e fui dar aula no Marista, uma escola confessional de Maria. Sim, Quando eu por isso o cheguei lá, nome Marista. quando eu cheguei lá, ainda era ali no centro, No né? centro. Quando eu cheguei lá, o irmão superior, né, que eu me lembro, o irmão Chagas, aí ele chegou para mim: Olha, aqui nós somos devotos de Maria. E você é evangélico, você quer fazer parte desse time aqui? E eu disse para ele: Eu vou, eu sei até onde eu posso ir. E eu entrei. Paulo, para eu sair de lá deu luta. Eu fiquei lá, entrei em 96, saí em 2009, já aqui no Araçagi. Foi mesmo. Para eu sair foi luta, que eu cheguei pro irmão, e digo: Pelo amor de Deus, me demita. E ele: Não, você não sai não. Se agarraram comigo de tal forma.
que eu nunca fui assim de ir contra a fé das pessoas. É, sim, sim. E eu participei de missas. Me chamavam para as missas, no meio da missa o padre abria um espaço e eu falava, como pastor, eu digo que isso aqui é inédito, rapaz, para ver o jeito que Deus coloca a gente. E eu cheguei ali, fiz meu trabalho, professor de matemática, os alunos, quando eu fui sair, eles choraram, me deram uma placa lá de homenagem. Então foi uma experiência muito Dizem que boa. não existe ex-professor, né? É. Uma vez professor, professor para sempre, né? Aí de lá eu dei aula ainda numa universidade particular, e em 2015 eu, como se diz na gíria, eu pendurei o giz, eu digo, não, tá bom para mim, Sim, porque tá difícil hoje dar aula, viu? tá Hoje tá muito muito difícil, difícil. muito E eu difícil. me concentrei mais. Era isso que eu ia te perguntar. Como é o Wilson pastor na no trabalho, né? Porque você não tem como dissociar a sua fé da sua pessoa, né? Você sempre vai levar, carregar isso para 24 horas. Você não o Wilson pastor, mas o Wilson crente, No né? trabalho. Como lidar com isso diante de pessoas que não professam a mesma fé que você, né? Olha, eu estou ali no hospital e ali a gente é tratado, eu sou tratado ali de duas formas. Às vezes eu recebo um telefonema e a pessoa, engenheiro Wilson, vem aqui. Aí eu vou. Mas em outra oportunidade, o pastor vem aqui. Eu já sei que é uma missão Pastoral. pastoral. E isso a diretoria toda sabe. Lá nós tivemos o diretor, inicial, o doutor Natalino Salgado, que depois foi reitor. Ele, tranquilo, às vezes ele me chamava, eu, isso é engenharia. Eu digo, tá ok. Mas tinha vez que ele me chamava, "Ó, isso aqui é espiritual." Eu digo, ok. Então, a gente tem essa duplicidade ali, que não consegue dissociar. Eu já estive diante de problemas ali, Paulo, em que equipamento é máquina. A coisa travou, não tinha jeito e tinha que dar uma solução. E eu digo, Deus, tu sabe onde é que está esse problema. Eu, a minha técnica, o meu conhecimento dos meus colegas aqui também não estão sendo suficientes. E em dado momento Deus diz, é bem ali naquele lugar ali, naquele ponto ali. Coloca lá. Eu digo, já mexeram aqui? Funciona. Vida sendo sal. Sim. Então a gente ali, a gente recebe esses chamados e a responsabilidade é grande, não somente da parte técnica, em manter aqueles equipamentos funcionando, mas também pelo testemunho, caráter. Exatamente. Tu sabe que eu sou dentista, né? E eu, Sim. eu sou dentista cirurgião. Eu Uhum. sou implantodontista. E todas as vezes que eu vou fazer cirurgia, eu peço que Deus me traga o conhecimento e que use minhas mãos com o bisturi, né? Porque Sim. cortar a boca de alguém também não é tão fácil assim, que é um local de muita sensibilidade, né? E quase 100% do alimento do corpo humano entra pela boca, não é? Então, é algo que as pessoas têm receio, né? Primeiro é preciso uma confiança. E todas as vezes que eu vou fazer cirurgia, para colocar, às vezes fazer outra coisa, mas normalmente eu coloco implante nas pessoas, que é um parafuso de titânio, Sim, sim. e eu peço que Deus me guarde minha mão, me dê conhecimento, me dê tranquilidade, E né? ele age E Deus tranquilo. age, Tem né? uma vez, Paulo, que eu fui chamado de emergência. O equipamento lá estava com problema. E eu passei por uma enfermaria. E a enfermeira, ei, pastor! Eu digo, meu Deus, Wilson, pastor. eu não tô sendo pastor agora. E ela disse, ora por essa pessoa aqui. Mas eu estava naquele direcionamento de atender tecnicamente. O espiritual não estava bem aguçado. E eu digo, dá só um tempinho aí. Eu fui lá, olhei o equipamento, vi o que era necessário fazer, mas voltei agitado também. E quando eu passei pela porta da enfermaria, ela, por favor, vem aqui, essa pessoa não está bem, ore por ela aqui. E eu respirei assim, digo, Deus, só tu. E eu fui lá, a pessoa ruim mesmo. Aí eu botei a mão na cabeça e orei e pedi ao Senhor, cura, em nome de Jesus. Eu digo, ok, eu orei, agora deixa eu terminar a minha missão aqui. E eu fui para a minha sala. No dia seguinte, eu voltei novamente ao local. E quando eu passei pela enfermaria,
A enfermeira me chamou alegre: "Olha, ela não está mais aqui. Depois daquela oração, ela levantou, bem melhor". E eu digo: "Olha Deus agindo, Deus agindo". É obra dele, é pela fé. Então você tem as suas experiências nessa área aí, Sim, tem da odontologia. E a gente vê isso aí no dia a dia. Deus coloca a gente nos locais. Ele tem um propósito. Ele tem esse propósito. eu me lembrei daquela, estou procurando aqui, Hum, eu me lembrei daquela passagem que da viúva de Serepta, né? Que sim, ela tá lá nas dificuldades, fome, e ela vê passar o homem de Deus, né? Eliseu, né? Eliseu e chama, né? E chama o Eliseu, não é? Então a gente tem, né, tá nessa vida também, não é? A gente não E, pode separar quem é o Wilson e os pastor. caminhos de Deus, eles às vezes parecem ser muito duros. Quando aquela viúva chama Eliseu, Eliseu entrou lá e ele disse: Faz um bolo para mim, né? "Tô com fome". É, E ela disse: "Olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e uma porção de azeite. Vou fazer um bolo para mim, para meu filho, ele vai comer, e vai morrer". E ele disse: "Não, primeiro faz para faz mim". para mim. É, Aos olhos humanos, que homem perverso. Deixa a exatamente. viúva comer. E ela fez, entregou para ele. E não faltou farinha e nem Na, óleo na botija, na né? botija. Quanto mais ela tirava, mais óleo. Então é fazer o que Deus está dizendo para fazer. E as coisas vão fluir sobrenaturalmente. É muito sério isso aí, é muito forte na nossa vida. Exatamente. Não tem como a gente, isso é o que eu estou dizendo, não tem como a gente dissociar. Dissociar, não É, tem, não parece, tem. parece que também as pessoas hoje, elas estão, é o que a gente vê, né? Elas estão ávidas, né? Estão sedentas pela palavra de Deus. Não é? Por mais que o homem queira se afastar de Deus, mas ele tem uma necessidade, Uhum. como se fosse uma centelha, uma luz dentro, buscando o Criador, né? A criatura querendo se reencontrar com o Criador. E a gente, quando fala para as pessoas, a gente vê que elas estão necessitadas desse Deus, né? As pessoas podem dizer por aí que não, que o homem, a modernidade diz que o ateísmo é que é a moda, não é? O humanismo é que é a moda, o humanismo ateu, mas não, não é verdade. Nós temos essa necessidade de reencontrar o nosso Criador. E depois de reencontrar o Criador, nós temos a necessidade de ter um pai, Sim. né? Um pai amoroso que cuida de nós, nos supre a necessidade, nos protege, né? Para Deus nós somos como crianças, né? Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele, assim, ele protege, E é interessante que ele sempre procura alguém para usar. usar. É, E se estiver no centro da vontade, ele vai usar mesmo, não tem para onde. A gente não consegue se esconder de Deus, essa é a verdade. Onde tu tá? exatamente, Deus chega exatamente. para ti falando, faça isso, faça isso. A gente vê a vida do Senhor Jesus, quando ele diz assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que ele não tinha. Não tinha mesmo. Jesus saía do foco de uma multidão, ia para outra extremidade, quando chegava lá, a turma já estava chegando, É, estava lá. eu de vez em quando eu brinco dizendo que se na época tivesse carro, por exemplo, Jesus quisesse andar de carro, eles eram 13, né? 13, Uhum. né? Seriam três carros Sim, para ele ficar indo do norte para o sul de Jerusalém, de Israel, né? Imagina três carros em comboio indo do norte para o sul, né? Tendo que parar em posto de gasolina, porque um carro iriam quatro, no outro quatro, no outro outros, né? Cinco. Então, 13 pessoas andando de um lado para o outro, tendo que calibrar pneu, não é? Fazer toda essa manutenção, botar gasolina, como seria? E ele tinha que parar para conversar com as pessoas, descem 13 pessoas para conversar com pessoas, sobe de novo. Isso iria atrapalhar muito, né? Além de ser rápido, né? Porque Israel é um país sim, pequeno, né? sim. Poucos quilômetros. Mas isso iria atrapalhar o ministério dele. Ao passo que ele vindo a pé, ele demorava um pouco mais de tempo, mas conversava com todo mundo, parava, É, dava atenção para e a maior essa parte de pessoas, e né? essa demora pra gente, mas para Deus era o tempo Era o certo. tempo certo. Eu me admiro, Jesus para mim é tudo. Ele tá lá na Galileia,
João Batista está batizando aqui no Jordão. A distância é 60 quilômetros. Sim. O mover estava aqui em João. Mas Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas o mover estava em João, pois ele saiu 60 quilômetros e foi para o mover. O mover das águas estava lá. O Pai se agradou tanto daquilo que lá vem o Espírito Santo sobre ele. E a voz do próprio Deus, A né? voz do providência. Então a gente precisa saber onde é que está o mover de Deus. Às vezes o mover de Deus, que Deus ele é assim, é muito, como é que eu digo assim, ele é ele. O que ele diz, se não fizer assim não vai. O Naamã, tu tem que mergulhar 7 vezes. Se fosse só Só 5, seis não não vai. dá. Então, às vezes, o mover de Deus está num quarto da tua casa. É. Tu tá na sala e Deus chega, vai lá pro quarto orar. Ora aqui mesmo. Aqui não. É lá. Deus está te chamando para lá. Eu já tive essa experiência com o Senhor, rapaz. Sim. Num carnaval desse aí, eu estava em casa, ia ministrar numa igreja. A igreja do pastor Marques ali na Getsemane. Getsemane, ele estava. E eu preparei o sermão. Eu estava em casa, na sala. E Deus disse: vai lá pro quarto orar. Que a gente tem um quarto de oração lá em casa. E eu digo: Senhor, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu me prostrei e digo: Espírito Santo, o sermão está pronto. Tu quer que eu mude? Ele: não, tá bom. E eu digo: tá, Espírito, me diz uma coisa. E quando eu ministrar, o que é que eu faço com esses irmãos que tá lá? Ele: diga para eles falar comigo. Tipo assim, falar com o chefe, falar com o gerente, falar com o Senhor. E eu ministrei a palavra. Quando terminou, eu digo: gente, todo mundo sentadinho aí, fiquem aí, conversem com o Espírito Santo. E eu me sentei ali, comecei a conversar com ele. Daqui a pouco chegou um rapazinho: e pastor, eles estão chorando. Eu digo: olha como Deus se move na obediência. Ele me chamou para o quarto, eu estava em casa sozinho. Por que não aqui na sala? Por que no Monte Moriá? E aquela subida terrível de Abraão com o filho dele. Por que lá em cima? Deus tem os propósitos. Por que Jesus tinha que sair para ir para o Jordão? Porque lá que estava o mover. Porque a pé, né? Porque a Poderia ter pé. usado cavalos, né? Então, Paulo, é assim, essa obediência a Deus, por mais que a gente ache absurda, faz. Coloca água nas talhas e leva para o mestre-sala, e vai ser vinho para eles. Faz. Olha, tu vai orar 3 dias. Não pode ser 2, não, são 3 dias. Obediência. Obediência. Tem um livro, O Intercessor, é antigo. O cara é um inglês. O Senhor fala para ele, o Espírito Santo: olha, agora tua barba vai crescer. E ele obedece. A barba vai ficar grande. E ele ali intercedendo. Daqui a pouco ele diz: corta agora, tira essa barba. O cara tira. Para que isso? Propósito de Deus. Tem coisa que a gente não entende de Deus. Entende? O que a gente tem só que fazer é obedecer. E foi isso que Jesus fez. Ele foi obediente até quando? Até a morte. E morte E de morte de cruz. cruz. Aí Deus pega, dá um nome que está sobre todo nome, que vai se dobrar todo joelho, toda língua vai confessar. É verdade. Então isso Muito é muito bacana, né? maravilhoso. Mas, Muito. Wilson, aí a gente estava conversando no começo. Hum, Tu disseste que tu te formaste em teologia pela Bet Racan, sim. né? Me disseste que foi um momento difícil, mas assim, essa dificuldade tu pode compartilhar com a gente? Foi dificuldade porque eu trabalhava durante o dia, de manhã e à tarde, e à noite eu ia para o seminário. E quando eu chegava em casa, depois do curso, eu ia ter que fazer os trabalhos, que eu não tinha tempo durante o dia. Não tinha tempo. Então, isso, madrugadas na máquina de escrever, porque não tinha computador nesse tempo ali em 90, era difícil, era Sim, tudo raro. difícil, tudo E eu difícil. tá batendo, e eu parava e digo: vou largar isso. E vinha a palavra do Senhor dizendo: eu que te chamei. E isso me fazia retornar. Ia terminar lá para 3 horas, 4 horas da manhã, o trabalho para Para entregar, dormir, para trabalhar trabalhar. no dia seguinte, né? Então foi muito duro, sem falar das disciplinas que eram muito exigidas, o conhecimento. E tendo ainda que fazer o prático no final de semana. Eu me lembro uma vez, a gente ia a Pedrinhas pregar a palavra. E num sábado, eu estou ali relaxando. A irmã chega: o Wilson, e o seminarista: o Wilson, o pregador de Pedrinha não vai poder ir hoje. É tu mesmo. Paulo, nessa hora eu disse: eu não vou, não. Eu não vou. E essa irmã foi tipo usada por Deus: tu vai.
era mais velha do que eu. Tu vai. Eu digo, eu não vou. E de ônibus ainda, do Monte Castelo para Pedrinhas. Rapaz, Foi. Ela praticamente me empurrou na marra, eu entrei nesse ônibus. E eu disse, Senhor, eu vou, tô com raiva. Quando eu cheguei lá, em Pedrinhas, chamaram os presos lá pro salão, e eu olhei assim, eu mesmo disse, comigo mesmo, esses caras aprontam aí na rua, vem pra cá e a gente vem se arrebentando aqui pra estar ainda pregando a palavra. Eu fui pregar com raiva deles. Terminei a pregação e Deus, sabendo que eu estava irado, disse, faz o apelo. Eu fiz o apelo, os caras começaram a vir. Aí eu não aguentei, eu desabei chorando lá no meio do salão. Digo, Senhor, me perdoa, que legal. me perdoa. Então isso foi experiência. Persiste. Aí eu me vi um Jonas. Sim, Deus manda ele para Nínive. Esses caras aí vão ouvir tua palavra, vão se converter, que tu é misericordioso. Não vou. Que ele tinha raiva dos ninivitas. Foi era. para Tarsis. Terminou na boca de um peixe, lá no veneno do peixe. Então, essas experiências foram muito lucrativas para mim, mas cansativas. Mas eu Mas não valeu a pena, né? fui até o fim, não desisti, concluí, e eu agradeço por ter feito esse curso, abriu muito a minha visão teológica. Até hoje eu estudo teologia, que a gente tem que estar se Sim, atualizando, tem coisa nova, tem muitos homens bons aí que ministram a verdadeira palavra de Deus. E foi esse momento difícil. Eu sem carro, não tinha carro nesse tempo, era a pé mesmo, saía do serviço, ia de ônibus, voltava para casa já de madrugada. Graças a Deus não tinha muito ladrão nesse tempo nas ruas, sim. né? Dava para chegar em casa. Mas tinha, né? Tinha, Mas não tinha tinha muito, né? Mas alguns, tinha. mas foi E, bom. e tu me disseste que tu és pós-graduado em aconselhamento bíblico, né? Sim, isso aí aconteceu, foi no tempo da pandemia, que um pastor amigo meu veio de Brasília, veio para cá e informou sobre esse curso de pós-graduação. Foi 1 ano e meio pela CEBI, de Brasília, todo reconhecido pelo MEC, e todo o aconselhamento pautado na Bíblia, na palavra. Que a Bíblia tem resposta para Sim, tudo. sim, E a gente teve informações, testemunhos muito fortes de pessoas que estavam em uma situação deplorável e o aconselhamento era a leitura da palavra. Ela era lida para o paciente, para o aconselhando, e ele ia recebendo. Porque a palavra de Deus, Paulo, que você sabe, ela é inspirada pelo Espírito Santo. sim, Quando você pega a Bíblia e abre e deixa ela num local, nada feito. Mas na hora que você fala, você verbaliza essa palavra, é Deus soprando. É Deus sim. soprando. Eu chego aqui e digo, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Deus está soprando neste lugar. Soprando o quê? Virtudes, bênçãos, coisas boas. Então, o aconselhamento bíblico ele se baseia nisso. Você vai ouvir a pessoa, isso leva um tempo. Às vezes a pessoa, pastor, eu quero um gabinete, eu quero ser aconselhada. Não dá para fazer em um dia. Eu vou ouvir. Diante dessa audição, eu vou perceber que tem coisas mais, então eu vou provocar para que você abra mais. E a gente vai ter aqui toda a problemática e vai buscar o Senhor, a palavra. Qual a palavra? E Deus vai direcionando. E a gente já, no primeiro dia, a gente já passa uma atividade para a pessoa. Olha, você vai ler esse livro da Bíblia aqui, esse trecho, esses capítulos, leia. Leia esse capítulo. É preciso ter um conhecimento da Bíblia, leia esses capítulos. E a pessoa vai começar a se alimentar da palavra. E a gente vai conseguindo, assim, desvendar esse problema que é aqui, ó, dentro, é o interior do homem. Da alma, né? E esse interior do homem é praça de Deus, é ele que conhece. Sim. E me diz uma coisa, tu faz aconselhamento lá na igreja, Ágape? Eu faço, eu tenho um filho também que fez, ele está mais adiantado do que eu. Ele fez o prático lá em Brasília, Quem é ele? é o Como é o nome dele? Danilo, Danilo. Danilo. E eu direciono ele a estar mais Ele é ligado pastor nessa área. também? Ainda não. Ele está Ele é, fazendo o curso de tá fazendo teologia, tá? teologia, Mas ele tem um conhecimento muito profundo nessa área de de aconselhamento, né? aconselhamento bíblico. E a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, de capa a capa. É importante a gente ler a Bíblia.
Lê Números, Levítico, lê porque o Senhor está soprando. Mas eu não estou entendendo isso aqui. Leia, leia, leia. A importância da leitura da palavra é tão grande que a gente não tem assim noção. Está escrito que o Senhor, ele vela pela palavra para que ela se cumpra. A palavra sai da boca de Deus e ele fica olhando. E ela vai lá, faz o que lhe apraz e volta. Quando aquele centurião, o cara era importante em Roma. Quando ele olha Jesus chegando lá em Cafarnaum, ele se lança aos pés de Jesus e diz: o meu criado está em casa, paralítico, atormentado. Ele já citou 2 problemas, o problema físico Graves, né? e o problema espiritual. A casa dele estava cheia de capeta. É, Aí quando Jesus disse, eu vou curá-lo, ele, não, eu estou sujo também. Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Tem coisa ruim lá em casa. Não sou digno. Só uma palavra tua. Só uma palavra. E incrível que ele fala isso e espera a palavra de Jesus. Jesus chega e exalta. Olha, eu nunca vi fé como esse homem aqui. Ele não é nem judeu. Nunca vi fé tamanha como essa. E os discípulos ficaram olhando. E ele termina o discurso, ele diz: os filhos vão ter que dar lugar para os outros. Quando chegar, você lançar nas terras, os gentios vão chegar, né? sim. E aí ele diz: o centurião, vai e seja feito conforme a tua fé, conforme tu crê. Nesta hora a palavra foi lançada. E essa palavra correu velozmente lá para a casa do centurião. Quando chegou lá, ela limpa, ela liberta e ela cura. E quando ele retorna para casa, o centurião nem bem chegou em casa, os criados já saem correndo, dizendo: ei, fulano tá bom. Ele, que hora foi isso? Na hora, foi na hora que ele disse. Então, Exatamente. é o poder que tem essa palavra. A gente lançar essa palavra sobre a vida de uma pessoa. Vai acontecer. É crer. Senhor, a tua palavra diz. Eu gosto de orar a palavra, não exigindo. Porque tem gente que bate assim, porque tá na tua palavra e tu vai ter que fazer. Não, o tempo é dele. Eu digo, Senhor, é uma promessa tua. Cumpra conforme o teu querer no tempo do Senhor. Então, o aconselhamento bíblico é baseado nesta palavra inerrante. Wilson, então vamos deixar aqui também o endereço lá da igreja, se alguém quiser. Certo. A igreja está localizada ali na Igreja Batista Nacional Ágape, Ágape. na Coama. A Igreja Batista Nacional Ágape está localizada ali na Coama, uma rua que fica antes da Taguatu Veículos. Essa rua dá de frente para o centro elétrico, é muito fácil. Antes do elevado é a última ruazinha que sobe. Então, à direita, quem vai daqui para lá, para o centro. Então, entra, fica logo no primeiro canto. A igreja está localizada, é a Rua Begônias, número 1. E qual é o horário A gente está lá no domingo, por exemplo, domingo, a partir das 8 horas, tem o culto, que a gente chama de primícias, logo em seguida tem a escola bíblica dominical, e à noite, às 18 horas, temos o segundo culto. Domingo são 2. Na terça-feira, 19h30, o culto de oração, testemunhos e ministração da palavra. E no sábado, os jovens se reúnem e tem um momento de oração. Então, nós estamos ali, tranquilos, é um local bem calmo. O pessoal que mora ali é de classe média, eles estão um pouco nas suas casas e a gente faz um trabalho ali para a glória de Deus, tá? Beleza, nós vamos ter um comercialzinho dos nossos patrocinadores e daqui a uns minutinhos a gente volta. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal.
somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A WIC Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A WIC oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. WIC Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Santos, né, meu grande amigo aqui. E estamos aqui com o nosso patrocinador, a WIC Telecom, a maior operadora de telecom do Maranhão. Estamos presentes em 4 estados, Maranhão, Piauí, Ceará e Pará. Mais de 35 mil quilômetros de rede em fibra ótica. Também o nosso patrocinador Cargo, a maior locadora de veículos do Maranhão. Cadê a Cargo? Cargo, nosso patrocinador. E também a IBMED, volta para a IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos. Né? E também a nossa mais nova patrocinadora, CB2Go, uma cafeteria mineira em São Luís, localizada no Renascença. Os melhores lanches para entrega. Você pode pedir a CB2Go. Você pode pedir pelo iFood ou pelo telefone 98 32 10 10 32. Tá? Lanches excelentes aqui. Eles mandaram um lanche para nós. Aqui, pão de queijo, coxinha e mate com limão. Tem um cardápio inteiro lá que você pode ver pelo iFood. Tá bom?
Muito obrigado, nossos patrocinadores. Bom, Wilson, nós estamos aqui também, continuando nossa conversa, nosso bate-papo. Tu és também presidente da Ordem de Ministros da Convenção Batista Nacional no Maranhão. Como é que funciona a Convenção Brasileira das Igrejas Batistas Nacional e como é que funciona a Convenção Batista Nacional do Maranhão? Bom, a Convenção Batista Nacional, no âmbito nacional geral do Brasil, ela é muito parecida com a Convenção Batista Brasileira. Sim, O nacional é por conta da renovação espiritual, tá? sim, Você é batista brasileiro. Eu brasileiro. sou batista nacional brasileiro. A Sim, diferença é esse nacional que vai direcionar para a ação do Espírito Santo. A questão dos dons espirituais sim, para hoje. A, a parte doutrinária da fé é na Bíblia. Então nós temos esse diferencial, tá? Hoje não está muito diferente. Você está em um culto batista nacional, em um culto batista brasileiro que a gente chama tradicional, porque antigamente os batistas tradicionais estavam muito ligados no cantor cristão. Hoje nós temos as músicas espontâneas que acontecem durante os cultos, tá? sim, sim. Então, essa diferença na questão dos dons espirituais, que a gente se direciona um pouco para eles, que é dado pelo Espírito Santo. Aí vem também a questão do batismo no Espírito Santo, que a gente acredita que é algo depois da conversão, ele não está ali ligado, a gente crê assim, que diferencia também dos batistas brasileiros, tá? E é uma experiência após a conversão, o batismo no Espírito Santo, tá? Essa explicação é boa porque para as pessoas compreenderem também por que essas denominações, né? Mas, assim, em relação à salvação, Batista Nacional, É só Jesus, só Jesus só Cristo. Jesus. Te lembra dos cinco solas de Martim Lutero, né? Sola Uhum. graça, sola Christus, né? São cinco solas. A Batista Nacional também crê dessa forma, né? Cremos dessa forma. E a gente, essa é uma coisa bem pé no chão. Quer ver? Vamos ver, imaginar aqui, Paulo. Eu tô querendo te chamar de pastor, viu? Não, não é que Paulo, eu não fui Paulo, chamado para veja isso, bem, não. a questão das línguas Sim, estranhas. A gente vê lá no Pentecostes. O que que aconteceu? Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, sim, ele antes de subir, ele disse para os discípulos: Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, ele chegou com a descida do Espírito Santo ali. Estavam reunidos no mesmo lugar. Jerusalém estava cheia, porque era a festa de Pentecostes lá em Jerusalém, e tinham pelo menos 12 nações ali em Jerusalém. 12 nações diferentes. E os discípulos, aquelas turmas, os 120, que fazem essa conta, estavam lá no local. E de repente um vento, como algo impetuoso, desceu e ouviu-se aquele barulho e línguas como de fogo caindo sobre aquele lugar. E os que estavam lá dentro começaram a falar em outras línguas. E a turma estava passando na rua, os participantes das festas. E eles pararam, diz a escritura, que eles pararam e disseram: peraí, esses caras não são galileus? Essa expressão, não são galileus? Sim, galileus era aquele povo que não tinha muita cultura, falavam o grego muito, o hebraico muito raso. A prova disso era Pedro. O cara era iletrado. E eles começaram a ouvir na sua própria língua. E indagaram. Que é isso? Esse pessoal falando, não tem cultura, eu estou ouvindo na minha língua materna.
O outro disse: eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Para uma pessoa estar considerada bêbada, Paulo, a gente está aqui, não dá para a gente considerar a gente bêbado, porque a gente está muito quieto. O bêbado ele fica agitado. É. Então ali está tendo uma agitação santa. E Pedro, veja só, Pedro, cara altamente ali taxativo, ter sido chamado de bêbado. Quando prenderam Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E ali eu creio que se ele tivesse sem esse poder do esse poder do Espírito Santo, ele teria feito coisa pior. Mas Pedro pegou a palavra e disse: espera aí, gente, vocês estão enganados. Nós estamos apenas à 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã, não deu para eles se embriagarem ainda. O que está acontecendo Muito aqui cedo, né? é o cumprimento da profecia de Sim. Joel. A gente está cheio do Espírito Santo. Então, começaram a falar, essas línguas ali eram línguas terrenas, que aquelas pessoas estavam ouvindo. Mas hoje a gente ouve dentro das igrejas línguas que não são terrenas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá, ele diz lá nas suas cartas, sempre inspirado pelo Espírito Santo, da variedade de línguas. Variedade de línguas. Então existe realmente essas línguas estranhas. E para quem são essas línguas estranhas? Para quem crê. Jesus disse: olha, no meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falaram em outras línguas. Então é uma questão de crer, não é uma questão para salvação. Sim. Você pode não falar, tá salvo. Você pode não falar, tem um testemunho melhor do que o meu. Não é essa questão que eu falo, eu sou super santo de forma alguma. Eu tenho que procurar viver de acordo com a palavra de Deus, porque tem muitos que se ensoberbecem. Dizendo, não, Então, nós cremos nisso aí. E o falar em línguas edifica a própria pessoa. É o seu particular com Deus, ele está orando, ele não está entendendo, mas é uma linguagem que o Senhor entende e ele vai responder. Então, eu não posso de forma alguma rechaçar, dizer, não, isso não existe, eu tenho pelo menos que considerar. E se ele tiver certo? Qual é o fundamento bíblico? Está aqui. Está aqui. Não é que quem seja crente são os únicos que falam em língua, não. Tranquilo. Se eu posso não falar e ter outro dom. Sim. Ter outro dom, Paulo sabedoria, escreve dizendo que os dons são para edificação do corpo, né? edificação Preciso do corpo. que o Agora corpo usufrua do eu dom. preciso, eu sou bem coerente, eu preciso ter cuidado para não estar na imitação. Sim, sim. Quantas Claro. palavras nós temos no nosso vocabulário terreno, português? Milhares. Milhares, Será milhões, que né? esse vocabulário celestial só tem 10 tipos de palavras? Sim. Eu não quero dizer uma aqui, que senão o cara parece que repete o tempo todo, porque não dá mais. Então a gente tem que ter muito cuidado Muito cuidado. para não estar fazendo coisa que não é. Então nós temos essa vertente Sim, eu para estava o vendo Espírito aqui Santo. as 5 solas Uhum. de Lutero: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a glória a Deus. Né? As 5 Fazer solas, tudo para a glória de glória Deus, de isso é o Deus. Né? principal. E como é a ordem dos ministros da Convenção Batista Nacional aqui no Maranhão? A ordem Tu aqui no és o Maranhão, presidente, onde fica? nós temos bem aqui no Bequimão, é a nossa sede. É onde funciona o seminário? Talvez não tinha um seminário Tinha lá? um seminário ali, perto daquele supermercado Carone, por ali Sei, assim. sei onde é. Então, na Convenção Brasileira nós temos ali a junta, né? Ali no junta das igrejas batistas, bem ali perto do Canda Fabril. Sim, sim. E lá a gente tem a nossa sede ali, abrange todo o Maranhão, tá? E o Maranhão é grande, nós temos igrejas aí espalhadas por esse Maranhão, mais de 200 igrejas batistas nacionais. Sim, Entre igrejas já emancipadas e congregações, que a gente chama de missões. sim, Então nós temos essas igrejas aí. E a presidência dos pastores está aqui no Maranhão, está aqui em São Luís. No caso, eu estou sim. lidando com esses pastores batistas nacionais todos. Pensa, trabalhar com ovelha é difícil. Com pastor, ainda mais Menos, né? ainda. Também. Então nós tem 2 vices. Um está ali na região do meio, ali em Pedreiras, e Sim. o outro está lá em Imperatriz. Então os problemas lá de Imperatriz, o de lá resolve, a gente se comunica pelo telefone, digo, não, pode fazer isso tranquilo.
e o daqui do meio. Então, ficou assim distribuído para eu não ter que estar viajando daqui para Imperatriz, para outro lugar. Então, funciona desse jeito. E de 2 em 2, 3 em 3 meses, nós temos a nossa reunião convencional. Nós tivemos agora no sábado passado, aqui na igreja do Vinhais, onde vem todos os pastores e a gente tem a reunião da convenção e depois tem da ordem, As as deliberações. deliberações, onde a gente faz as deliberações, os projetos, a gente coloca tudo, tem um momento inspirativo, é bem importante. Logicamente que também a Igreja Batista Nacional, ela tem também uma visão missionária também, né? De Tem, plantar igrejas, né? nós temos visão missionária, missões nacionais e missões mundiais. Nós Mundiais. temos pessoas aí espalhadas por este mundo, que são mantidos pelas igrejas, pela convenção, a gente oferta e leva lá para o missionário, ele recebe, está lá trabalhando dependente dessas ofertas, das contribuições. Então nós temos esse trabalho. Temos a junta de missões, que é localizada em Brasília, e de lá é todo o trabalho é feito, todo o projeto, tudo direitinho para manter Entendi. esses missionários. Então, é uma convenção estruturada. Nós temos em cada estado uma convenção estadual, tá? A gente é ligado com a nacional, que é em Brasília, e essa nacional em Brasília está interligada com todas as outras estaduais, Sim, tá certo? entendi. E Então, as igrejas estão ligadas à convenção estão ligadas à estadual, de convenção estadual, tá? cada estado da federação. E a Wilson, convenção, ela trabalha assim, ela não... A igreja, se está com um problema, ela comunica à convenção, e a convenção chega. Ela não pode chegar lá e que ela tem uma autonomia, a igreja. sim, O pastor, as igrejas são congregacionais, né, com por assim dizer, né? Cada congregacionais. uma resolve o seu problema, É, são independentes, né? é. Mas E são cooperadas, são cooperadas. cooperantes, na verdade, né? A gente destina o plano cooperativo para a convenção, que é 5% dos dízimos. Todo mês a gente entrega esse valor para a convenção. E os outros 5%, para formar o 10%, a gente trabalha com missões, manda para missionário. Cada igreja tem a sua autonomia de mandar para os missionários Entendi. se manterem. Essas informações são importantes até para as pessoas que assistirem, verem como é que funciona a organização batista, tanto a da Convenção Batista Brasileira quanto a Batista Nacional. Ver como uma coisa organizada, não é Sim, algo assim também solto, né, aleatório. solto, não, nós temos uma organização. Meu irmão, suas considerações finais. Bom, Paulo, as minhas considerações finais é que eu falo hoje, assim, eu vou te olhar, não vou olhar para a câmera, não vou te olhar, dizer que, apesar das lutas, das adversidades, eu sou um homem feliz, realizado. Amém, né? Eu não posso dizer, então esse cara ele trabalha aí no meio secular, deve receber os rios de dinheiro. Não, não é por causa disso. Eu não recebo esses rios de dinheiro, eu recebo o suficiente para me manter. Então eu sou feliz porque eu tenho Jesus no coração. Isso para mim Amém, né? é tudo que me dá a satisfação, a alegria nos momentos difíceis. Eu recorro a Ele, digo, Jesus, me ajuda. E Ele sempre está do teu lado, do meu lado. Se perguntar, tu já viu Jesus? Não, não vi. Mas vou ver. Vou ver um dia. Então, Primeiro agora é crer para ver, né? eu sou uma pessoa feliz, e eu não preciso de certas coisas que nós vemos aí o oferecimento para a gente praticar. Eu não preciso de nada fora de Jesus para me alegrar. Jesus é suficiente para mim. No dia que ele me der um pedaço de carne para eu comer, eu como. No dia que ele me der só arroz, eu como. Eu sou feliz por conta dele. Então, isto faz sentido na minha vida. Sem ele, eu estaria perdido. E eu agradeço muito, porque eu sei que um dia eu estarei com ele, morando lá no céu. E quem é que confirma isso comigo? Quem é que testifica? O Espírito Santo que está em mim. A palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E olha que eu já participei das coisas deste mundo. Eu já passei tempos na embriaguez. E no dia seguinte eu estava arrebentado. Eu digo, como é que é isso? Que felicidade é essa? Eu passo uma noite com Jesus e no dia seguinte eu estou alegre, feliz, mais feliz ainda. Às vezes a pessoa diz, porque isso aí ele nunca provou uma vodka, nunca provou um uísque. Eu já provei essas coisas todas. E eu decidi
claro que iluminado por Deus, a renunciar a isso e chegar aqui. Eu era de porre, ó. Eu era de noitada mesmo. É mesmo. Mas não assim de ficar na prostituição, era assim de noitada de beber, de extravasar, de conversar ali, ficar, como se diz, boneco, arriado, Bêbado, né? arriado. Bêbado. Me lembro de Sérgio Quirino, lembra de Sérgio Quirino? Claro. Uma vez eu saindo lá da Ponta da Areia, rapaz, de um bar, quando eu olho o Sérgio Quirino, disse, altas horas da madrugada, Sérgio Quirino lá pela ponta, eu digo, Sérgio, tá fazendo por aqui? Ainda reconheci ele. Então era desse jeito, mas não trazia, tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio foi preenchido por Jesus. Hoje eu não sinto falta dessas coisas, porque ele me satisfaz. Sou um homem falho? Sou. Mas quando eu erro, eu busco o Senhor, eu me arrependo, eu procuro ali os pés, como diz a palavra, não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Ele é fiel e justo. Então, essa é uma palavra. A minha família está aí, estamos aqui na terra até o dia que Deus permitir. E eu sou alegre, feliz, eu me recordo do meu tempo lá de colégio em que a gente conviveu. E eu Sim. tenho muita alegria em estar com os meus colegas, com você, com eles, assim. E essa é a minha palavra. A felicidade está em Jesus. Ele é Amém. suficiente. Agora, meu irmão, que conselhos, que recomendações, né? A Bíblia chama também de recomendações, que tu daria para quem está desviado ou para quem quer ser pastor? São duas coisas, né? São duas coisas diferentes, mas que tu tens experiência nas duas coisas, né? O, Para o, quem está desviado, o vamos pelo. desviado, ele sempre está no débito. Ele sempre está com aquele peso. Então, a melhor coisa que tem a fazer é parar e fazer uma autoanálise. O que é que eu estou ganhando com isso? O que é que eu estou fazendo da vida? Então, o desviado é parar o quanto antes, para que coisa pior não aconteça. Eu tive muita felicidade de não estar aqui hoje mutilado. Que eu andar por essas quebradas aí, sujeito a levar um tiro, a sofrer um acidente. Eu voltei, Deus tem misericórdia que eu voltei rápido. Então, o desviado deve hoje mesmo voltar, enquanto você está assim com tudo intacto, eu não ter sido acometido por uma Uma doença, né? enfermidade terrível, que a gente passa por um bar desse, toma num copo que não sabe nem quem foi que pegou aquilo ali. Então, eu voltei assim eu não demorei muito. Então, o o conselho para o desviado é que hoje é o dia de deixar isso aí. Agora, hoje agora, né? Agora, experimentar. Porque sabe, quando a gente decide voltar, a gente não vai correndo para o pai. A gente Existe encontra ele no meio do é caminho, no porque ele caminho do corre caminho. pra gente. Aquele filho pródigo, quando Filho ele voltou, o pródigo. resto de homem voltando. O pai olhou assim, meu filho, Comia comida de e porcos, se né? arrojou e correu. E o cara volta devendo. Quando alguém estiver voltando para Jesus, nunca diga agora, não, ele já está devendo, não precisa dizer nada não. E quando ele chegou, o que ele disse? Eu não sou mais digno de se chamar teu filho, mas é filho. E o pai disse, negativo, traz a melhor roupa, arruma ele aí e tem um novilho cevado e uma festa para ti. Então Bota um anel de herança, né? pode voltar que o pai não está esperando com chicote não, o pai está esperando é com festa. Que amor é esse? E para aqueles que querem ser pastor, tenham a convicção. Ser pastor não significa dizer ser rico, não, ficar rico, não. Eu não entendo esse negócio de ser pastor para ter aí carrões, mansões. É lugar de servo, na verdade, né? Pastor é para servir. Tenha a convicção de que é Deus que está te chamando. Porque se não for ele, você vai se decepcionar com as primeiras investidas contrárias e vai desistir e vão rir da tua cara. Então, tenha convicção. O Senhor está me chamando, eu sei para que eu vim. Jesus veio para servir.
E ele foi lavar os pés dos O discípulos. maior nome do universo. O maior veio para A Bíblia diz servir. que todo joelho se dobrará, num Toda sinal língua. de submissão a ele, Submissão. mas ele veio para servir, né? Ele veio para servir. A prova disso foi lavar os pés do discípulo. E Pedro disse: Meu não. O corpo todo. Então tu não vai ter parte comigo. Então, Pedro era impulsivo, né? o pastor é para servir. Se você não quer servir, não te mete nisso, não. É verdade. Fique na Porque sua, né? não vai dar muito bom, não. Então, tenha convicção. Faça a prova de Deus. Senhor, é tu que está me chamando. Que a gente se empolga, Paulo. Quando a Sim. gente olha assim um pregador eloquente, assim, temos muitos aqui. Temos o Hernandia Lopes, temos o Augusto Nicodemos, temos o Genival Bento, tantos. A gente fala, rapaz, eu quero ser como esse cara. Mas Deus está te chamando. E ser pastor, o mais fácil que tem é pregar. É, né? O dia a dia que é difícil. É aquela ovelha que você bota a cabeça no travesseiro, vai dormir, telefone. Por favor, eu preciso de você agora aqui em casa. Eita, meu Deus. Aí você tem que arrumar e ir. Olha, morreu alguém da família. É o pastor que tem que ir lá para estar dando assistência. Então, eu já saí de casa 3 horas da manhã para velório. É Tem mesmo. que ir. Então, tenha a convicção. Faça a prova de Deus. Senhor, é tu mesmo que está me chamando. É tu mesmo. E ele vai confirmar. E quando ele confirma, ele respalda, ele arruma tudo e ele vai. Vai na tua frente. Capacita também, né? Capacita. Então é isso. 2 colocações para o desviado é hoje. E para o pastor, tenha convicção. Senão, não vai dar certo, não. Beleza. Meu irmão, nós queremos agradecer a sua presença. Eu, Robson, Alan e Vitória, que estão aqui com a gente ajudando, que realmente fazem esse programa. Te agradecer a tua presença, essa conversa bacana. E em reconhecimento, nós queremos te dar essa lembrança do nosso patrocinador, o Wiki Telecom. Né? Agradecer também aos nossos patrocinadores. Tá? E que você volte outras vezes aqui para a gente continuar. Tem muita coisa para a gente conversar do dia a dia. Nós agradecemos também a tua presença. Até o próximo. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.